Pastor, falando de amor, já que a gente falou tanto de amor, né? Amar Tiago e Tiago mesmo é muito fácil, né? A gente vive hoje no Brasil uma intolerância religiosa muito grande, né? Que acontece principalmente com a falta de amor. Acho que não é nem falta de amor, acho que a palavra seria até outra. Como é que a gente odeia alguém só pelo fato da pessoa ter uma religião outra qualquer, que não a minha, Uma crença né? diferente, né? Isso. Onde é que vocês estão errando? Né? Por que ocorre hoje no Brasil tanta intolerância com pessoas de religiões de matriz africana, Tanta gente né? morre, né? Tanta gente morre em nome de Deus, né? E nesse momento da Páscoa, eu acho importante a gente falar isso, já que a gente está falando da ressurreição, né? Da morte para renascer. Então, passar um recado também para sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Até, Padre? até que ponto, né? Até que ponto a religião, a religiosidade, ela traz com ela um peso. Que Jesus vem para tirar o peso. O jugo fica leve. E eu até. Essa questão do jugo, que eu queria só trazer, muitas vezes a gente não sabe o que é o jugo. Eu falei assim, muita gente fala do jugo, né? Do jugo. Mas o jugo era aquela madeira que botava nos bois, né? Que ficava os bois assim. Então, assim, ainda tem gente que segue com o jugo. É o religioso demais, é a pessoa que vai ofender a outra por uma outra religião. E eu queria, Padre Edson, que o senhor é muito conhecido também pelas portas que o senhor abre para que as pessoas conheçam Deus, para que as pessoas conheçam sobre a palavra de Deus. E como que o senhor se sente nessa fase da humanidade onde isso está tão latente, pessoas morrendo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a intolerância religiosa, no caso. É, para nós católicos, também no tempo da Quaresma, já completa 60 anos, a Igreja Católica no Brasil lança uma campanha chamada Campanha da Fraternidade, que nos ajuda a abrir a janela da nossa casa e olhar o mundo lá fora. Sempre a Campanha da Fraternidade aborda um tema relacionado a uma realidade da sociedade que precisa ser mudada, precisa ser transformada. E neste ano o tema da campanha é Fraternidade e Amizade Social. E o lema é Somos Todos Irmãos. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade de guerra, de conflitos, de polarizações, de divisões. Então, o Papa Francisco, com a sua sensibilidade, ele fala que nós somos todos irmãos. Então, o que pode ser um instrumento ou uma primeira semente do combate à intolerância religiosa? É essa compreensão de que somos todos filhos e filhas do mesmo Deus, somos todos iguais e somos todos irmãos. Então, é preciso que nós vejamos o outro, mesmo que ele seja de uma religião diferente da nossa, ele pratique uma religião diferente da nossa, professe uma religião diferente da nossa, ele tenha uma cor diferente da nossa, uma condição financeira, uma nacionalidade. Ele é meu irmão, ele é a imagem de Deus. Outra coisa, religião vem do latim religare, não é? Ligar a Deus. Mas também eu preciso me ligar ao irmão, preciso ter contato com o outro. Eu preciso ser ponte e não criar muros. O segundo passo é você respeitar o outro. Então, entender que o outro é seu irmão, respeitar o outro. E o equilíbrio para você não desvalorizar o outro, não desfazer no outro. Cada um deve ter consciência da própria fé que professa, da própria doutrina que acredita, do Deus que segue. Então nós cristãos seguimos a Deus, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Cristo veio revelar ao mundo. O outro tem direito de cultivar outras crenças. E eu fui exatamente colocado num lugar, a Igreja do Bonfim, que é um lugar que recebe pessoas de
Diferentes de religiões. diferentes religiões. E eu fui fazendo esse exercício. Né? Fui fazendo esse exercício de entender a grandeza do outro, a beleza do outro, a importância do outro. E de humildemente entender que eu não sou melhor do que o outro. Teve uma fala minha que viralizou na internet, porque eu disse, fazendo uma pregação lá no Bonfim, O padre tá viralizando na que internet. eu acolhia bem e abria meus braços para abraçar os membros das religiões de matriz ou de matrizes africanas, sem preconceito, porque eu entendia assim, que eles são irmãos nossos, como todos, o muçulmano, o judeu, o ateu, somos todos irmãos. O que deve prevalecer é o amor. O amor compreende tudo. O amor perdoa tudo. Acima de todas as coisas. É. Então, você tendo amor, você não tem preconceito. Você não é intolerante. Você é misericordioso. Entendeu? Então, não ao preconceito, não à intolerância religiosa, sim ao respeito e à união, à integração, à compreensão. E eu vivo isso no dia a dia e faço sempre uma experiência de aprender com o outro. Sim. A gente precisa ter essa humildade de quanto eu já aprendi hoje aqui. Aliás, antes de começar, nós estávamos conversando e ali, que tarde rica, não é? De aprendizado. Não é? Que bom saber que você é feliz na sua igreja, professando, apesar de sermos cristãos, todos. Mas se tivesse aqui um babalorixá, ele Que lindo também. é. Que a gente pode Por que não compartilhar. aprender com ele? Ele tem experiência própria, eu tenho a minha. Né? E assim devemos caminhar, certos de que nenhum de nós é superior, é mais importante do que o outro. Em primeiro lugar, o centro de tudo é Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o alvo, né? Eu penso que, respondendo tanto o que Rafa falou também, que esse ódio por pessoas de outra religião, ele brota no coração de quem não é discípulo de Jesus. Você não vai encontrar Jesus hora alguma odiando nem atacando ninguém de religião alguma. Ele estava no Império Romano. O Império Romano é um império profundamente politeísta. Tinha religião para tudo quanto é lado. Sabe em quem Jesus batia com força? Nas pessoas da religião dele. Nos mestres da religião dele. Porque, lógico, agora vamos fazer um ponto importante aqui, segundo o que eu acredito. Ele tinha convicção de quem era o Deus verdadeiro. Né? Jesus, ele acreditava que Yahvé, o Deus de Abraão, era o único Deus. É uma ideia bíblica, né? O Senhor teu Deus é o único Deus. Jesus carregava isso com ele. E então, logicamente, ele acreditava que os deuses gregos, os deuses romanos, não eram deuses de fato. Isso a gente não pode negar. Entretanto, você não vai ver ele hora nenhuma falando, humilhando os romanos, os gregos, porque essa não é a forma que Jesus opera. É isso que muito religioso não entende. Tenha a convicção do teu Deus, eu tenho a plena convicção do meu Deus. Sim. Mas eu não vou ganhar o outro humilhando e atacando ele, porque isso aí é fruto do ego. Infelizmente, a religião é uma das coisas mais usadas para alimentar o ego, quando na verdade era para esvaziar o nosso ego e a gente poder amar. Então, assim, Jesus, por exemplo, ele tem um momento que ele interage com uma samaritana. E os samaritanos tinham uma religião parecida com a dos judeus, mas diferente. E ele chega para ela, em João capítulo 4, e diz a ela, olha, a salvação veio dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem. Tipo assim, entre a teologia de vocês e a teologia dos judeus, a dos judeus está mais certa. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Chegou um tempo que nem eles que estão no templo, nem você que está aqui no monte, estão certos. Chegou um tempo de você ser verdadeiro.
E o pai procura esse. Mas você olha a forma. Ele discordou dela. Sim, sim. Ele discordou dela. Ele desconstruiu a teologia dela, padre. Com certeza. Mas com um amor profundo. Se nós que somos protestantes, então, olha para forte, protestante. Já, eu não gostei dessa palavra, ainda mais diante de um padre, mas eu usei propositalmente. Porque essa palavra carrega uma rixa. Nós estamos protestando contra a igreja que o padre representa. Sim. Né? Então, mas de protestantes. Se nós somos protestantes, conversarmos, né, com o padre, cuja tradição a gente tem que reconhecer muito mais antiga do que a nossa, né, muito mais enraizada na história do que a nossa, a gente vai ter muitas discordâncias. E ele vai defender o ponto dele e dizer, não, meu filho, ele vai dizer com a sabedoria que ele tem. Sim. Você já viu que fulaninho ele tá falando? Não, pá, é legal isso, é legal isso, porque tipo, eu tenho um livro lá em casa sobre isso, que é sobre mitos que muitos evangélicos e outras pessoas pensam sobre a teologia católica. Ah, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo. Quando você vai ver, não é bem isso. Você pode até discordar, mas é bom você saber primeiro do que está discordando. Não é bem por aí, entendeu? Então ele vai chegar, Bill, você conhece isso aqui, aí ele vai dar uma aula, porque, meu amigo, padres, eles têm estudos profundos, eles conhecem muito, né? Eles são, não é brincadeira não, os caras estudam latim, eu o máximo que eu fiz foi latim, igual um cachorro, né? Então, tipo, é outro nível. Aí ele vai dizer tal, mas eu tenho certeza, pelo padre Edson que eu tô vendo aqui, que ele vai fazer isso com carinho, com amor. Sim. E se ele fizer, eu não quero nem fazer, porque ele fizer com muito amor, ele pode acabar de me convencer. Aí entendeu? Então, o religioso ele não entende isso. O religioso ele não entende isso. Ele não entende a forma de Cristo. Ele entende que não é por força nem por violência. Ele se enche de ódio. Por quê? Porque ele é um ególatra. Exato. A religião só é mais uma coisa que ele usa para se sentir superior aos outros. Podia ser dinheiro, podia ser qualquer outra coisa. A vanglória que ele precisa, né? Ele usa. E, na verdade, quem criou isso foi Satanás. Satanás criou uma religiosidade vangloriosa. Porque Deus disse no Éden, coma de tudo. A diabo vem com a religião. Como é que é? Quer dizer que não pode comer de tudo? Ó, isso é religião. Interpretar errado a palavra de Deus e cria um sistema de regra, um sistema de vanglória, um sistema de ego, de você merece mais. O diabo criou essa religiosidade legalista. Infelizmente, muitos estão presos nela. Eu queria só acrescentar, antes que você mude de assunto, porque esse assunto é muito poderoso, lembrar uma primeira coisa. O primeiro homicídio da Bíblia não foi por causa de mulher, não foi por causa de um baba, não foi por causa de um bavi, não foi por causa de uma eleição, foi por causa de um culto. Exato. O culto de Abel contra o culto de Caim. E porque um foi aceito por Deus e o outro não, o irmão se revoltou contra o outro e matou o outro. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que continua matando por culto. Continua voltando aos rudimentos tão recrudescidos e tão punido por Deus, tão rejeitado por Deus. Uma postura que Deus já tinha dito a Caim, se você proceder bem, coisas boas acontecerão com você também, fica tranquilo, cara. Você tem outra chance. Não. Ele prefere matar por causa da guerra de cultos. Essa é a primeira evidência. Se alguém me perguntar por que eu acho que existe tanta intolerância religiosa no Brasil, sobretudo, eu diria que é por falta do Espírito Santo. Por ausência completa do Espírito Santo. O padre mencionou o ciclo pascal. O que sucede ao ciclo pascal no calendário litúrgico é exatamente a preparação para o Pentecostes. Porque 40 dias depois do carnaval vem a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa vem o Pentecostes. E a ideia do Pentecostes, na tradição judaica, era uma festa de colheita e tudo mais. Mas para o Novo Testamento, para a tradição cristã, relembra a descida do Espírito Santo. E o que foi a descida do Espírito Santo? Um momento onde 120 pessoas estão reunidas e de repente, como línguas repartidas como de fogo, línguas, idiomas, linguagens diferentes, são visitados como que um vento impetuoso visita eles. E naquele momento, gente de diversas etnias, alguns prosélitos, outros romanos, gregos, árabes, africanos, gente que nunca havia se entendido, gente que nunca havia se comunicado na vida, de línguas completamente diferentes, mas porque o Espírito Santo estava ali, eles se entendiam. E avanço. Maravilha. Gente de deuses diferentes. Maravilha. Gente de religiosidades diferentes, mas agora eles se entendem. Agora eles conversam, eles têm diálogo. Por quê? Porque o Espírito Santo visitou. Isso, a falta do Espírito Santo, traz outro fenômeno, que é o Babel. Babel é uma construção humana.
É uma tentativa do homem de chegar em Deus por meio só do seu esforço, por meio da sua valentia, por meio da sua força de trabalho, Competência. da sua competência, dos seus dogmas, da sua engenharia religiosa. E o resultado de Babel foi que, no final disso, ninguém falava a mesma língua mais. Não tinha comunicação. Trouxe confusão, ninguém mais se comunicava. Babel é o inverso de Pentecoste. O Pentecoste, quando o Espírito Santo vem, todo mundo se comunica. As pessoas começam a falar línguas que trazem para um ambiente uma possibilidade. Uma vez eu estava sendo entrevistado por uma repórter numa rádio, justamente falar sobre intolerância religiosa, e aí em algum momento ela falou assim, mas pastor, isso é uma coisa boba, né? Porque todos temos o mesmo Deus. Eu disse para ela, não. Nem todos temos o mesmo Deus. Aliás, essa é a grande chave da intolerância. A ideia de que eu só posso me relacionar com quem tem o mesmo Deus que eu. Não. Eu posso me relacionar com pessoas independente de elas terem o mesmo Deus que eu. E eu tenho que admitir, o meu Deus, o Deus que eu creio, é diferente de Olurum. É diferente de Buda. É diferente de Vishnu, de Brahma. É diferente de outras manifestações, de outras deidades. E isso tem que ficar muito claro. Eu não preciso ter o mesmo Deus que você para sentar na mesa com você e te dizer que eu te amo. Eu não preciso disso. E te amar de verdade. E né? te amar de verdade, exato. E manifestar E amor por agir, você. né? Uma atitude. E principalmente ter um diálogo com você inteligível. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. E ele é quem me habilita para isso. É porque, na verdade, quando a gente odeia alguém, é porque a gente se acha melhor do que esse alguém, né? Você É o se acha ego que- agindo É mais o uma ego vez. agindo. Na verdade, quem foi de fato alcançado pela graça de Deus sabe que se ele sabe alguma coisa, se ele tem alguma coisa, tem tudo porque foi dado, sabe? Então ele não se sente Nada é superior. dele, nada é dele. Pelo contrário, ele se sente, sabe? Eu, por exemplo, eu tô aqui e, mais uma vez eu vou dizer, me sinto inferior de coração. E se, por que eu tô aqui? Por que eu tô com essas pessoas tão especiais? Pela graça, sabe? Deus quis me trazer aqui, eu não tenho mérito algum nisso. Então, você tem a sua história, cada um tem a sua história. E cada um é guiado por Deus, né, de uma forma. Então, eu não tenho mérito. Por exemplo, aí você perguntar, por que você é pastor? Eu fui pastor muito cedo, muito porque eu cresci na casa de um pastor. Que A mérito história, que eu tenho? a história é semelhante É que eu tenho da isso. sua, né? Tipo assim, Saulo tem esse conhecimento todo que ele tem de direito, de Bíblia, de um monte de coisa. Ele cresceu na casa de um pastor advogado. Entendeu? Não tem mérito. Você tem a sua. Como você foi parar aqui nos Estados Unidos? Olha a sua história. Você recebeu um monte de coisa que você nunca plantou. Entendeu? Mas é mérito que meu pai me recebeu também. Quando você for ver lá atrás, quem foi Deus. Então, assim, quando eu entendo que tudo que eu tenho é pela graça, eu não consigo odiar ninguém. Pelo contrário, eu me sinto devedor do amor, como Paulo falou. A ninguém devam nada. Quem crê em Deus não pode ser caloteiro. Não devam nada a ninguém. A você uma coisa que a gente nunca conseguirá pagar: o amor. Somos sempre devedores de amor, porque recebemos muito mais amor do que merecemos. A graça. Então, sempre deve ter que estar amando.